Olá, pessoal. Essa aula que eu proponho para vocês, na verdade, é uma aula que visa sanar as dúvidas solicitadas por vários de vocês. Dúvidas relacionadas ao SPDA do tipo Franklin. E nessa aula eu tiro todas as dúvidas solicitadas relacionadas às definições de plano de referência e como elaborar um projeto de SPDA do tipo Franklin. Pessoal, essa aula que eu apresento para vocês foi uma solicitação dos assinantes do canal, onde muitos tiveram dúvidas em relação ao método de Franklin para proteção contra descargas atmosféricas. Então, essa aula eu vou tentar sanar as dúvidas sobre o SPDA do tipo Franklin, as principais dúvidas que as pessoas estão encontrando. Bom, antes de mais nada, o SPDA do tipo Franklin, ele consiste em determinar o volume de proteção proporcionado por um cone, cujo ângulo da geratriz com a vertical varia segundo o nível de proteção desejado e para uma determinada altura da construção. O método de Franklin, outra dúvida que o pessoal está tendo é o seguinte: o que é o método do ângulo? O método dos ângulos, né? O método dos ângulos é outra forma de você referenciar o método do Franklin. O método dos ângulos. O que é o método dos ângulos? Nada mais, nada menos, conforme estabelece a NBR 5419 de 2015, o método dos ângulos é o mesmo que o método de Franklin, né? O método de proteção contra descargas atmosféricas. Ainda tirando a dúvida sobre o Franklin, o volume que o Franklin dá de proteção, ele é provido por um mastro, onde você coloca o mastro no topo da edificação, e esse mastro, a proteção desse mastro é definida pela forma de um cone, né? De um cone circular, cujo vértice está posicionado no eixo do mastro, né? Então, está posicionado no eixo do mastro com um ângulo alfa de proteção. E esse ângulo alfa, ele vai depender da classe do SPDA, ou seja, do nível do SPDA. Então, pessoal, a primeira dúvida que sempre está surgindo: qual é a proteção que se dá pelo método do Franklin? A proteção é dada através de um cone. O que é o método dos ângulos? O método dos ângulos é o mesmo que o método de Franklin. São as duas coisas, é uma forma de referenciar o método de Franklin como o método dos ângulos, tá? Estabelecido pela norma. Bom, agora vamos observar uma outra dúvida que vem surgindo. É uma dúvida do que vem a ser o plano de referência. O que é esse plano de referência? Se vocês observarem aqui, onde eu estou passando o mouse, eu construí aqui um mastro, onde esse mastro ele tem uma altura H1, que eu chamei altura do mastro, acima do meu plano de referência. Imagino meu plano de referência como o topo da minha edificação. Então, vai formar aqui uma circunferência onde eu tenho a altura H1, que é a altura do meu mastro, acima do plano de referência. Então, a altura H do mastro acima do plano de referência, que é o plano que você quer proteger, onde OC é o raio da base do cone. Então, se ele está no topo de uma edificação, não é? Se ele está no topo de uma edificação, ele vai proteger aquela área lá do topo da edificação, ok? Então, imagine essa estrutura aqui, onde eu coloquei aqui de exemplo um mastro
e suponhamos com um ângulo alfa aí de 45 graus. Veja bem que o interessante nessa estrutura é proteger a estrutura e não proteger o solo aqui. Não, senão eu vou estar protegendo o que aqui no solo? Eu tenho que proteger, o SPDA ele é construído para proteger a edificação. Então, o plano de referência dessa edificação é o quê? É a base aqui em cima, na verdade, é a base do topo da minha edificação. Está aqui, olha. Né? Quando a gente usa dois mastros, né? Eu quero alertar para vocês, quando você usa um SPDA Franklin com dois mastros, tá? A sugestão é, na hora de achar o ângulo alfa, acrescenta a esse ângulo alfa mais 10 graus, tá? É uma sugestão na hora de fazer o projeto. Então, o plano de referência, né, ele tem uma altura H1 até a ponta do mastro, né? Então, é a altura do mastro acima do plano de referência. O plano de referência é o ponto, ou a área que eu quero proteger, que vai dar um raio RP, que eu chamo aqui, OC. Se eu fizer aqui, olha, qual é essa área? Se eu extrair a tangente de alfa, a tangente é cateto oposto, que é cateto oposto, que é esse raio aqui, que é RP, dividido por cateto adjacente, que é H1. Fazendo multiplicado cruzado, esse raio de proteção do mastro de Franklin no plano de referência, ele é H1 vezes tangente de alfa. Tá? Então, tá aqui, olha. Nessa edificação, qual é o plano de referência? O plano de referência é o topo da minha edificação, a qual eu quero proteger. É uma dúvida que surge do pessoal. O que é esse plano de referência? Até o solo? Depende. Se eu tenho construção aqui embaixo, né, esse plano de referência passa a ser a base da edificação embaixo. Né? Então, esse plano de referência, ele vai ter um mastro sendo colocado nele com altura H1, acima do plano. Olha só agora para vocês verem a situação aqui mostrando o plano de referência. No exemplo anterior, eu tinha apenas esse edifício. Agora eu tenho um edifício, a lateral do edifício tem um conjunto, um complexo de construção. Então, qual é o meu plano de referência? O meu plano de referência é a base da edificação. Então, olha aqui, ó, isso aqui, ó. Então, meu plano de referência, nesse caso aqui, meu plano de referência está no solo. Né? Por quê? Porque você vai ter um RP, que é um raio de proteção aqui, ó, produzido por esse mastro. Né? Aí vai me dar um cone aqui embaixo. Então, nesse caso, o plano de referência é o solo aqui, com raio RP. Por quê? Porque eu tenho construções nas laterais. Meu plano de referência, se eu não tivesse essas construções nas laterais, eu teria aqui que proteger a minha edificação. Aí ficaria, voltando aqui, como o exemplo anterior. Olha aqui, ó, o plano de referência. É o topo da minha edificação, ok? Outra dúvida que surge também, que eu estou tentando aqui esclarecer para vocês, é que a nova norma, ela mostra os ângulos de proteção, o ângulo de proteção correspondente em função da classe. Né? Aí você tem a classe 1, onde H é a altura do captor acima do plano de referência. Então, veja aqui, ó, H é a altura do captor acima do meu plano de referência, que é o plano que eu quero proteger. Para a classe 1, essa altura máxima é 20 metros. Para a classe 2, ele aumenta essa distância. Né? Ele passa para ser classe 2, ele passa a 30. O classe 3, ele passa a ser em torno de 45. E o classe 4, ele passa a ser 60 metros. 60 metros é o quê? É a altura do captor acima do plano de referência. O plano de referência é o plano que eu quero proteger. Vocês viram no exemplo anterior, 2 exemplos, onde o plano de referência é o topo e o outro plano de referência é a base do solo. Por quê? Porque eu tenho construções nas laterais.
Outra nota importante a se observar aqui também é que a altura H do captor acima do plano de referência a ser protegida. Então, a H é a altura do captor acima do plano de referência, né, da área a ser protegida. Então, não adianta eu botar um prédio, lá, botar um mastro de Franklin no prédio e protegendo uma área grande no solo. Eu vou estar protegendo o quê? Formiga? Não é? Na verdade, o plano de referência é a base da edificação que você vai estar protegendo contra as descargas atmosféricas. Bom, agora eu trago um exemplo, só para vocês, para a gente concluir, que muita gente está em dúvida. Eu tenho aqui um exemplo, uma edificação. Uma edificação, ela tem as seguintes dimensões. Ela tem 75 por 40, na base, né? 75 por 40. Ela tem 8 metros de altura. O nível de proteção é 3. E eu quero usar o SPDA de Franklin. E eu quero usar, já vou adiantar, 2 mastros de Franklin para cobrir essa área. Veja bem que eu vou dizer para vocês no final que para proteger essa área eu instalaria o método da gaiola. Mas aqui é só para mostrar para vocês como é que se calcula os mastros, né? Então, se a gente colocar 2 mastros, pega a base da edificação, ela é 75 por 40. Eu vou colocar 2 mastros. Vou traçar uma linha aqui no meio, dividindo. Então, eu vou ter 40 dividido ao meio vai ser 20. Uma linha que pega 20 aqui, ó. Tá? E vou colocar um mastro nessa posição, outro mastro nessa posição. Tá? E vou calcular o raio que cada mastro vai me proteger. Então, o raio de proteção vai ser da forma que eu coloquei aqui. Então, vou botar aqui 4 linhas. Eu vou ter essa linha no meio, essa linha aqui. Vou botar aqui o meu mastro no centro e aqui no centro. De tal forma que o cone de proteção, a base do cone de proteção, olha, vocês podem observar aqui, elas fazem a interseção de tal forma que me protege o plano de referência. Qual é o plano de referência? O topo da edificação. Está aqui. Então, eu vou achar esse raio. Esse raio é a raiz quadrada de 20 ao quadrado, mais aqui na segmentação aqui no meio é 37, que é a metade, 37,5. E a metade de 37,5 vai dar 18,75. Então, eu vou pegar esse 18,75 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Vai dar 27,4. Esse é o raio a ser protegido. O nível 3, quando tenho 2 mastros, eu acrescento um ângulo de 10 graus a mais, como eu tinha comentado. Então, se eu estou usando um ângulo de 45 no meu exemplo, então é 10 mais 45, 55. Com um ângulo de 55 graus, qual vai ser a altura do meu captor, a altura do captor até o plano de referência? Olhando aqui, ó, é R, do raio de proteção, HC vezes a tangente de alfa. HC vai ser igual ao raio dividido a tangente de alfa. Então, é 27 sobre tangente de 55. 19,18 metros é a altura do plano de referência até o topo do captor, né? Aí, o que a gente faz? Vamos imaginar que o meu mastro de Franklin, aquele mastrozinho, ele tenha 3 metros, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Olha. Vocês podem olhar aí embaixo. Né? E considerando o comprimento do mastro 3 metros, o conjunto mastro-captor vale LS é HC menos 3, né? Que é o tamanho, o comprimento. Então, eu vou ter que usar 16,18 metros. Uma torrezinha de treliça, com o mastro no topo dela, com o mastrozinho de 3 metros no topo, mais 16,18 para proteger essa área de 75 por 8. Aqui, se você quiser reduzir o valor, né, da treliça aqui, né, que é aquela torrezinha para botar o terminal em cima, que é o mastrozinho de 3 metros,
você teria que seccionar aqui em 4 mastros. Você colocaria 4 mastros, né? Esses mastros são interligados. Como essa área é muito grande, né? Aqui eu só estou mostrando para vocês que a altura do mastro, se essa altura não corresponder à classe, eu tenho que fazer o quê? Tenho que mudar de classe. Ah, não deu classe 3, porque a altura já chegou no final, a altura até o plano de referência chegou no final daquela curva anterior que eu mostrei da norma. Aí você tem que mudar o nível da classe. Então, eu acho que dessa forma eu tirei as principais dúvidas que eu venho recebendo por e-mail. Foi utilizado a norma 5419, parte 3 de 2005, e o livro de instalações elétricas do Mamed, onde eu peguei um exemplo de cálculo desse SPDA. Boa tarde a todos, espero que tenha esclarecido as dúvidas daquelas pessoas que estão me enviando um e-mail.